Tô vendo aí, ó, professora Sônia Menezes de Sergipe, da Federal, Universidade Federal de Sergipe, do programa de pós-graduação em Geografia, que eu tive orgulho de ter em minha banca de mestrado. Rayan, professor da Unimontes, está aqui presente. Ó, a Lud entrou, vou convidá-la. Filho, que é o trio de forró, que a Lud também é forrozeira. Eu fofoquei lá no Facebook hoje, no Instagram. Oi, Lude. Vai, Olá, ajusta sua câmera. Isso. Tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Eu tô ansiosa aqui já. Eu tava preocupada, minha internet deu uma caidinha. Aí eu tô combinando aqui com o pessoal, tô esperando o pessoal chegar e já tô combinando. Hum, Caso caia a minha internet de casa, a live cai. Aí sim, vai ter encerrado, eu salvo no story e volto com a minha internet do celular, no meu 4G, pra gente não perder essa live, tá? tá ok. Aí eu tô vendo aqui, ó, já falei da professora Sônia Menezes, do Rayan, da Unimontes, né? O pessoal tá chegando. E aí, enquanto o pessoal vai chegando, como é de praxe, eu vou apresentar o Redemoinho de Histórias. E depois vou ler o mini currículo que a Lud me mandou, porque ela foi muito modesta. E aí eu vou deixar ela mesma apresentar um pouco, que a primeira pergunta é sobre isso também, sobre a carreira dela, né? Então, nós vamos começando aqui. O Redemoinho de Histórias é um projeto de contação de história, criado agora durante a pandemia, bem no comecinho da pandemia, e foi no intuito da gente se manter criativo, ativo, nesse momento difícil, né, de ficar dentro de casa, com agendas canceladas. Então, os artistas tiveram agendas canceladas. Então, eu me reuni a alguns amigos, alguns companheiros aí da arte, né, de contar histórias, e a gente resolveu fazer o Redemoinho de Histórias. Ele começou como um festival de histórias diversas, mas como também nós temos contadores de histórias que são envolvidos em projetos sociais, em pesquisas, somos antenados aí com as causas, né? A gente resolveu trazer as temáticas para dentro do Redemoinho de Histórias, contando também histórias reais, histórias de vida. E aí a gente conseguiu fazer uma homenagem ao Dia Internacional, o Dia Mundial do Livro Infantil, que foram em abril, e também a Semana de Povos Indígenas, trazendo visibilidade para a causa indígena. Agora, em maio, a gente retornou, segunda temporada, e começamos com o Dia das Mães, Histórias para as Mães, e agora com a Semana da Visibilidade Quilombola, que está sendo, assim, um prazer imenso de realizar, porque é uma causa que eu, Lupri do Carmo, não como contadora de história, mas como pesquisadora, como atuante aí nas ONGs, atuo há 10 anos. Então, é muita gente que eu conheço mesmo que deu vontade de convidar, mas como a gente tem também que respeitar, são várias lives, muita gente com compromisso, a gente fez um apanhado do que seria, assim, vários tópicos, e esses tópicos estão sendo tratados ao longo da semana na página @redemoinho de histórias, com postagens feitas com textos sobre os contextos das questões quilombolas, sobre a questão do racismo durante a pandemia, sobre a necessidade dessas comunidades de estarem se organizando. Então, no link da bio do Redemoinho de Histórias, no Instagram, vai estar lá a conta bancária, que a gente pede uma contribuição voluntária de quem puder, porque o evento é todo organizado gratuitamente, a gente faz questão que seja assim, mas que pode contribuir com a gente pela conta bancária. Tá lá a conta no primeiro link, e depois são vários links de vaquinhas que estão sendo feitos pela Coquevale, que é a Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale do Jequitinhonha, pela Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, a Federação Nigolo, e também pela um coletivo de associações dos artesãos do Alto Jequitinhonha, que também envolvem muitas comunidades quilombolas. Eles estão pedindo aí o apoio para abastecer as comunidades com materiais de higienização,
além de outras ações que foram divulgadas, como do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada do Norte e outras que estão sendo divulgadas lá. Então, aproveite, a gente está fazendo com muito carinho, tem muito conteúdo, tem muita história de vida, histórias reais lá para a gente estar compartilhando. E hoje nós estamos aqui com essa programação tão legal, que é com uma jovem pesquisadora, né? A Ludmila Rodrigues, que há muitos anos está aí na carreira acadêmica da geografia. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E ela fez uma pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, morar junto com ela durante uma semana, e aí eu tive que ficar sabendo de tudo, né? Um mês! Eu falei uma semana, né? E enquanto ela estava fazendo doutorado, eu estava fazendo mestrado no IGC da UFMG. E aí muitas confluências, que é o Vale do Jequitinhonha também. E aí eu fiquei percebendo como que a gente pode fazer uma ciência mais propositiva, com uma temática por um viés humano, com uma abordagem cultural da geografia, e queria muito que ela trouxesse esse recado, né, que é um recado também, para que nós, mulheres, jovens, pesquisadoras e também de pele clara, podemos estar aí de mãos dadas com os movimentos negro, quilombola, indígena e outras comunidades tradicionais, inclusive trazendo proposições com as nossas pesquisas e se envolvendo de fato com os resultados dessa pesquisa. Então, Lud, eu já falei demais, eu quero muito te ouvir. E hoje, gente, infelizmente, a gente vai cumprir o horário da live, porque os outros dias extrapolou um pouco, mas hoje a gente vai tentar. E se não conseguir, a gente faz outra depois, tá bom? Então, Lud, eu vou fazer na mesma dinâmica, vou ler aqui, ó. Ludmila Rodrigues, professora do IFMG de Ibirité, pesquisadora com doutorado e mestrado em geografia, com ênfase nos estudos socioculturais e geohistóricos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, membro do grupo de pesquisa Terra e Sociedade do Instituto de Geociências da UFMG. Seja bem-vinda e pode começar se apresentando para além disso que eu li, que eu sei que você tem muita história para contar. Bom, mais uma vez, então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com você e com todos aí que estão nos acompanhando. Falar de geografia e falar das comunidades, né, indígenas e quilombolas que eu tive a oportunidade de vivenciar com elas é um prazer imenso para mim. Eu acho que a grande missão, né, de nós pesquisadores é essa, é a gente continuar contando um pouquinho do que a gente aprende com eles. Né? Então, a minha formação foi sempre assim, a partir do diálogo, a partir dessa dedicação com eles. Então, falar de mim, né, quando a Lupri me pediu do currículo, falar do meu currículo acadêmico é falar da minha vida, né? É falar de quem eu sou, de onde eu venho. Então, assim, eu sou filha de professora, sou filha de extensionista, a minha mãe, ela era professora, ela formou no magistério e depois ela atuou como extensionista. Então, eu cresci, né, fazendo os deveres da minha mãe, além dos deveres da escola, e ouvindo as histórias dela sobre a extensão, né, sobre como que ela ajudava as comunidades que ela trabalhava. E eu acho que isso guiou muito meu olhar para eu escolher depois a ciência que eu queria fazer, porque o gosto pelo estudar, ele já acontecia desde criança. E assim eu fui caminhando e escolhi a geografia muito por conta disso, né? Fiquei na época na dúvida entre a geografia e a história, mas a geografia me chamou muita atenção porque eu me lembrava das histórias, né, das músicas, dos lugares, das paisagens que eu via quando viajava com os meus pais, né? Então eu ficava sempre muito curiosa para entender como que aquelas paisagens tinham se formado, como que aquelas casinhas na beira da estrada estavam ali tão sozinhas, como que aquelas pessoas viviam. Então, sempre tive muita curiosidade para entender isso, né? E aí foi isso que me levou um pouco para a geografia. E assim, voltou? E assim eu fui formando.
Tá travando um pouquinho. Tá dando pra ouvir Deu, bem? agora deu. Tá. Ai, que bom. E assim eu fui me formando dentro do Instituto de Geografia. Eu tive a oportunidade de, já no terceiro período, fazer uma iniciação científica, que foi o que me guiou, né, e o que me levou um pouco para as pesquisas. Nessa época, em 2009, ó, 2009, isso mesmo. Em 2000, eu tô aqui, vou olhar na minha colinha, 2008. Que eu entrei em 2007 na graduação e 2008 eu comecei a fazer pesquisa, e não com comunidades quilombolas indígenas, com camponeses. Na época era a professora Maria Priscila Tubaldini, coordenadora do Laboratório de Geografia Agrária. Ela me chamou para fazer a pesquisa, então era um grupo de vários pesquisadores, né, da área de biogeografia, de várias áreas, da própria geografia agrária, o Rafael, que era meu parceiro de pesquisa, e aí a Cidinha, mais a Lussandra também, que nos guiou nessa pesquisa inicial. E a gente começou a entender um pouquinho a questão do campesinato, né? O José Antônio de Deus era o meu orientador nessa parte cultural, e foi quando eu comecei a entender um pouco do espaço rural, de como as comunidades viviam, e tudo isso dentro de uma UFMG que valorizava muito um conhecido Vale do Jequitinhonha, que eu nunca tinha ouvido falar e só comecei a ouvir falar quando eu entrei na universidade. E tinha muita curiosidade, né? Que vale que era aquele, da onde que vinha aquele artesanato da feira, né? A UFMG tem o programa Polo Jequitinhonha, que valoriza muito. Então, é um programa que acontece desde 1996, né, valorizando as comunidades, buscando articular. E quando eu entrei na UFMG, era Vale do Jequitinhonha para tudo quanto é lado. E estudando campesinato e imerso em tudo aquilo, né, todas aquelas referências do Vale, quando a professora Cidinha chamou mais uma vez para fazer um outro projeto, em 2009, no Vale do Jequitinhonha, com mapeamento de comunidades tradicionais, aí eu não pensei duas vezes, né? Falei, nossa, é tudo que eu quero. E a primeira vez que eu fui no Vale foi para ajudar um colega, que era o Gerson. Fomos eu, ele e a Gisele, que na época era bolsista da Cidinha, da disciplina de Geografia Agrária, e a gente foi para ajudar ele a fazer a pesquisa dele. E aí eu cheguei naquele lugar, né, aquela poeira toda, assim, gente, muito longe, mais de 8 horas para chegar, mas aquelas paisagens lindas, aquelas chapadas. Aí, nos primeiros minutos que a gente entra nos eucaliptos, né, a gente, nossa, que coisa bonita. Quando dá 3 minutos, você já fala assim, nossa, mas isso não vai acabar? Vem uma monotonia, uma tristeza. E aí, quando a gente Um começa a estudar, deserto que a gente começa... verde? Oi? Um deserto verde? Exatamente, que a gente percebe a dimensão desse deserto verde, né, e o tanto que ele impacta as comunidades. Aí todas as vezes que a gente passa lá, a gente volta a sentir essa angústia, né, tudo isso no coração. Mas quando a gente chega no grotão é que a coisa se revela, né, que as comunidades se revelam, a riqueza que elas têm. E eu ficava ouvindo, né, o Gerson fazendo a pesquisa dele na época, e perguntando e tudo, e eu lá acompanhando, fotografando, né? A gente, no início, o que a gente aprende a fazer é isso, né? A gente fotografa, a gente anota, a gente vai ajudando o pesquisador. E aí eu fui ali ajudando o Gerson e tudo, e pensando assim, gente, mas cadê a pobreza que o povo fala, né? Aqui tá todo mundo, poxa, tem uma riqueza cultural, as pessoas sabem lidar, né, com as dificuldades, elas acontecem, a gente percebe as dificuldades, mas eles têm uma sabedoria para lidar com as dificuldades, né, com a seca, com tudo isso. Então é uma riqueza que eu ficava assim, mas da onde que vem isso? Né? E aí, à medida que eu fui estudando, que eu fui buscando nos livros, eu fui entendendo, né, que esse discurso todo foi um discurso que foi imposto pelo governo. Né? O governo, na década de 70, ele queria disponibilizar as terras de chapadas, que eram terras que as comunidades tinham uso coletivo, né? Coletavam várias espécies ali, como o piqui, algumas espécies que utilizavam raízes para fazer chás. E aí esse espaço foi usurpado deles por conta desse discurso, né? Um discurso de pobreza. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu me encantava, porque esse discurso de pobreza, né, ele tentou se sobrepor,
Mas tudo que a gente conhece hoje de Vale, dessa riqueza, né, que a gente vê nos artesanatos, que a gente vê na música, que o Vale se coloca aonde é que ele apareça, foi em resposta a esse discurso. Né? Os músicos, os estudantes, eles começaram a se organizar e dar essa resposta, olha, essa pobreza, as dificuldades acontecem, assim como acontece em todo lugar. Né? Às vezes a miséria está muito mais presente nas cidades do que aqui no Vale do Jequitinhonha. E aí na música, na arte, eles foram se colocando e hoje cada vez mais. Né? Hoje as nossas artesãs, elas conseguem vender os seus produtos pela internet, tem várias redes de solidariedade, os nossos quilombolas estão aí recebendo os turistas, né? A Lupri tem aí um programa que a gente está ansioso para começar, ia começar esse ano, mas a Rota dos Quilombos vai ficar mais um pouquinho guardadinha, mas ela vai acontecer com certeza. E vai acontecer no momento certo, né? Em que todos nós estaremos mais preparados, porque além das comunidades estarem se preparando, eu acho que nós precisamos nos preparar. E esse momento que a gente está vivendo, né, que está todo mundo se internalizando, buscando se entender, buscando se controlar, a gente acaba aprendendo a exercer a empatia, que é a primeira lição que eu aprendi com as comunidades indígenas, quilombolas, foi essa, né, da gente ter empatia, da gente aprender a olhar para o outro, a tentar olhar com esse olhar do outro. Né? A gente não pode, às vezes, jogar um primeiro olhar, que é o que o pesquisador, ele às vezes faz e peca, mas ele peca, às vezes, por falta do tempo, da experiência, do cuidado, né? Ele olha e julga. Não, a gente tem que sentir. E até mesmo da forma como muitas vezes a gente é treinado ainda num olhar aí que a gente fala do pesquisador com uma ciência eurocêntrica, né, que não traz essa visão liberta dos americanos, dos sul-americanos, mais especificamente falando, em que a gente possa acreditar nos nossos olhares enquanto pesquisadores aqui do Brasil, enquanto mulheres pesquisadoras, que nem o nosso nome aparece só o sobrenome, né? E a gente é treinado a achar que nós estamos levando algo para essas comunidades, sendo que muitas vezes nossa mala vai tão vazia e volta tão cheia de histórias que os grandes mestres estão lá, né, Lúdia? A gente está correndo atrás do nosso canudo, mas os grandes mestres são quem nos recebe, quem nos acolhe, e eu vejo muito isso, assim, onde a gente passou no Vale do Jequitinhonha. Então, vou te falar uns ois, que chegaram mais gente aqui, ó. Jussara Costa, que foi nossa primeira entrevistada, segunda entrevistada aqui linda, do bate-papo, né? De Macuco, né? Que prazer. Está aqui presente. E vou ir falando aqui rapidinho enquanto está chegando mais gente, ó. A Juliana Anselmo e a Márcia Alves, que são contadoras de histórias aqui do Redemoinho de Histórias, estão te prestigiando hoje. O Samuel Medina, que vai ser o nosso primeiro convidado do quadro Narradores Convidados de domingo. Falando nisso, Samuel, eu vou te ligar amanhã, tá? Ele também está te prestigiando, ele é um contador de histórias, narrador artístico. As professoras Carla, Mariana, que estiveram aí envolvidas com o Instituto de Geociências da UFMG e hoje são professoras, né? Nossos parceiros estão aí junto com o Rayan. Apoiadores do projeto Redemoinho de Histórias estão também já antenados. Tem um beijo para Luciana Zarpelon de Campinas, São Paulo, Americana, né? Campinas, Americana, fica entre os dois aí. Mariana Zolini, que é uma rondonista, que é uma inspirada nessas ações que a gente faz também, trabalha na OAB como advogada, tá aí. Professora Lussandra, do nosso grupo de pesquisa Terra e Sociedade, um beijo, professora Lussandra, muitas coisas também a gente vai poder tratar nos próximos projetos que estão vindo aí. Professora Virgínia, do grupo de estudos, né, da geografia humanista da UFMG. Eu falei da professora Sônia, o Ebert também está aqui, o Grupan está presente, que é o grupo de estudos de alimentos
tradicionais e manifestações culturais da Federal de Sergipe, do qual a gente teve o orgulho de participar e estamos aí interligados. Já deram um salve aqui de Salvador, Rio Grande do Norte, Vale do Jequitinhonha, Lídia Vieira, da Mulheres da Quebrada, né, do projeto Mulheres da Quebrada. Deixa eu ver se chegou mais alguém, que aí a gente... Rosana do CEDEFES está com a gente também aqui, prestigiando. Todos os dias, né, Rosana? CEDEFES, gente, é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. E eu faço questão de falar dele. Eu e a Lud somos associados do CEDEFES, que é a ONG que me inseriu na questão quilombola, juntamente com a Águida Marina, que hoje é assessora da Federação das Comunidades Quilombolas. Então, aí faz parte de toda a minha trajetória com a questão quilombola que a gente está trazendo aqui para o Redemoinho de Histórias. São muitas pessoas entrando, eu não vou conseguir falar de todas, mas eu tô vendo aqui, à medida que vai entrando, eu vou anotando. Ó, mãe Betinha e Leninha de Macuco mandando beijo, e o trio Petronílio, que é o seu trio de forró, que você vai contar um pouquinho disso também, tá aqui presente com a gente, com a família Borges e Penas, tá bom? Então, Lud, vou voltar aqui para a pesquisa, porque você já tratou, inclusive, de algumas questões. Eu queria que você terminasse essa fala sobre a questão assim, da sua vivência como pesquisadora, para a gente passar um pouco para a sua pesquisa. Então, eu pedi assim, fale um pouco sobre você como mulher, cientista, da sua vida acadêmica, da abordagem cultural que dá a geografia e outros projetos que você quiser citar. E aí, já em seguida, começa contando para a gente uma história bacana de Alto dos Bois, principalmente como é que você chegou até o desejo de estar com eles pesquisando. Tá, joia. Bom, eu estava comentando um pouco, né, desse sentir, desse olhar que a gente tem que ter, e isso é muito o método que a gente vem desenvolvendo, né, que é o método etnogeográfico. Então, esse método etnogeográfico, ele faz uma associação desse olhar da geografia com a etnografia da antropologia. Né? Só que a gente parte também dos elementos da experiência, né? Do pesquisador se colocar, não apenas observar, dele vivenciar. Entendendo a pesquisa não como algo que vai apenas te levar a obter um título, a obter um resultado, mas uma experiência de vida. Né? E é o que acontece comigo. Né? Eu me transformei a partir disso, e tudo que é referente a trabalho vira experiência de vida para mim, seja nas escolas, como eu estou atuando hoje, seja na pesquisa. Eu acho que isso é outro grande aprendizado que a gente tem quando a gente tem esse olhar, né, de voltar a isso. E aí, quando eu entrei nesse vale e comecei a pesquisar sobre esse olhar às comunidades quilombolas, no finalzinho do projeto com a professora Maria Aparecida Tubaldini, surgiu em Capelinha, eu visitando a prefeitura, um grande apaixonado pela história de Alto dos Bois, que a região tem muitos pesquisadores, né, que são da região ali buscando as histórias. Então, professor Carlos, vários outros professores que estudam muito a região. E esse pesquisador chegou com uma caixa de documentos para mim e falou assim, olha, existe esse lugar, existem esses documentos, queria muito que você conhecesse. Na época eu não consegui conhecer, isso foi em 2010. Aí eu falei assim, não, vou fazer um mestrado e vou para estudar esse lugar. Aí fiz um projeto sem conhecer o lugar, só através das histórias. Dessa paixão que esse pesquisador tinha colocado para mim. Fiz o projeto, fiz a prova do mestrado, estudei, passei. Mas quando eu passei, eu não consegui bolsa. E eu não tinha conseguido continuar, né, a pesquisa lá, porque eu não ia ter como financiar os trabalhos de campo. Aí fui trabalhar com os indígenas que tinham um projeto do professor José Antônio de Deus. E ampliei o meu olhar com os Krenak, inclusive quero deixar aqui o meu abraço para os Krenak, do Vale do Rio Doce, e isso me ajudou demais, mas não esquecia de Alto dos Bois. Fazendo trabalho de campo das disciplinas, ia sempre em contato com o pessoal. E aí, quando eu terminei a minha pesquisa do mestrado, fui trabalhar com outras coisas e resolvi voltar para o doutorado. A gente já tinha escrito um projeto que foi aprovado pela FAPEMIG para trabalhar em Alto dos Bois. Quando eu volto para o doutorado, estava com bolsa, estava com projeto, falei assim, agora a gente vai.
e fiz aquele tanto de campo. E o mais interessante foi que eu fiquei esse tempo todo sem ir lá, fiquei quase uns 3 anos sem ir, e quando eu cheguei, a receptividade que eu tive da Dona Lia, do Seu Preto, que são os guardiões de toda essa história, foi incrível. Então, aí é que a pesquisa ela começou a acontecer, e eu comecei a realmente entender tudo que tinha ali por trás daquela história do Alto dos Bois, né? Que não é à toa que tantas pessoas da região têm a referência de Alto dos Bois, porque Alto dos Bois, gente, hoje é uma comunidade quilombola, né, no município de Angelândia. Ela foi reconhecida em 2012, ela foi reconhecida como comunidade quilombola. E aí ela tem uma história que é muito antiga, né, e que está muito relacionada a essa sincronia que teve entre indígenas e negros na região, né? Ali a gente está, o Alto dos Bois, ele está na região que é encontro do Vale do Mucuri com o Vale de Jequitinhonha. Então, enquanto Minas Novas estava ali se desenvolvendo, enquanto uma cidade potência ali na região, o caminho dos tropeiros para ir para essa mata, né, do Mucuri, que ainda não estava povoada e que tinha muitos indígenas, era por Alto dos Bois, né? Então, Alto dos Bois já foi um aldeamento, né? Um português ali que criou esse aldeamento para poder utilizar a mão de obra indígena, a sabedoria indígena para conhecer aquele lugar. Depois virou um quartel, porque começou a desenvolver muito a região, né? Então os portugueses foram para lá, e aí nesses documentos eu fui descobrindo através do Arquivo Público Mineiro, eu descobri um documento que fala quem eram os soldados desse quartel, e isso foi algo incrível, porque os soldados eram índios, em sua maioria, e negros. Então, eles é que conheciam o território, eles é que faziam, né, todo o controle daquela região, porque eles conheciam, né, era uma mão de obra que era utilizada. E a história, quando conta para a gente, coloca o português, né, como o colonizador, como o detentor de um saber. Mas aquele saber, na verdade, eram desses indígenas e desses negros que estavam ali. Né? Então, Alto dos Bois, por isso essa grande importância. Vários pesquisadores, vários naturalistas que passaram na região descreveram essa região, né, enquanto paisagem, enquanto uma região cheia ali de elementos vinculados à importância econômica do desenvolvimento da região. Então, é um lugar de uma importância muito grande, mas que foi muito esquecido, né, pela história, até pelos representantes regionais. Mas ele nunca foi esquecido pela sua população. E isso é que me fascinou tanto. Porque quando eu fui fazendo a pesquisa e conversando com as pessoas de outras comunidades, todas elas tinham vínculo. Todas elas sabiam, o meu avô veio de Alto dos Bois. Né? Então, já foi um aldeamento, já foi um quartel, já foi reconhecido como uma região, né? E teve um período que foi muito reconhecido enquanto uma fazenda. E aí é que entra a família de Dona Lia, que é a guardiã dessa história toda. Né? Que inclusive a neta dela, eu já vi aqui, tá por aí também. A filha de Nicinha tá aí também acompanhando a gente. E assim, é muito incrível como que essa família, com todas as dificuldades, eles conseguiram preservar um casarão que é de 1729, né? Construído a pau a pique. Então, é um lugar que quando a gente entra, a gente sente assim, eu sempre falo, eu relato isso, porque é realmente o que eu sinto. Quando a gente entra no casarão, então é um casarão de pau a pique, onde as paredes não são retas, né? São paredes que têm curvas e tudo muito branquinho. E a primeira imagem que a gente tem na sala de Dona Lia é toda essa estrutura branquinha, porque Dona Lia passa barro todos os dias na parede, no chão, e no centro uma mesinha azul claro, com os quadros no fundo, né, representando a família, a religiosidade. Então, quando a gente entra nesse espaço, é como se a gente entrasse no útero da mãe. A gente sente aconchego, né? E é esse aconchego é que fez toda essa história, né, de séculos, ela se manter. Porque o vale tem uma característica muito forte da migração. Então, todos os filhos de Dona Lia, teve períodos de Dona Lia e Seu Preto ficarem sozinhos cuidando desse patrimônio que é de todos, né? E
E isso, assim, foi muito difícil para eles, mas eles não desistiram. Então, o Uhum. sonho de Dona Lia é ouvir de novo o moinho bater, a gangorra bater, porque já foi uma fazenda muito importante nessa região, né? Então, Uhum. assim, esse sonho de Dona Lia é algo que é o que motiva a família a continuar, né? As dificuldades, elas acontecem o tempo inteiro, mas é incrível ver como que a comunidade, a força, né, dessa família, dessas pessoas que estão ao redor, conseguem manter uma Uhum. história que é tão rica, né? E é isso que Uhum. às vezes essa ancestralidade que a gente vem falando aí durante a semana, né, nos outros encontros, que é algo tão Uhum. forte, né, que a gente perdeu, né, nós aqui que não estamos ali convivendo nas comunidades, porque a nossa ancestralidade vem daí, né? Vem do negro, vem do indígena, vem do português, mas a gente perdeu, a gente esqueceu. Como eles não esqueceram, está na vivência deles, ela se mantém, né? Então, assim, é muito interessante ver. E, assim, o que mais me fascinou em tudo isso é que, às vezes, né, as pessoas que não conhecem podem falar assim: ah, isso é história, isso é mentira, isso é caso que o povo está contando, isso não aconteceu, não. E foi muito bacana porque eu sempre dei ouvidos, eu sempre registrei tudo aquilo. E aí, registrando, quando eu entro nos arquivos oficiais, na história oficial e começo a investigar, todos aqueles sujeitos da memória deles estavam nos arquivos oficiais, estavam nos arquivos de Teófilo Otoni, nas cartas dos soldados. O tataravô de Uhum. Dona Lia, ele estava lá. Então, ele Uhum. foi um dos soldados. Então, essa família que está ali, ela descende desse quartel e vem continuando. E tem os documentos, eles guardam os carimbos, né, que eram desse quartel. Então, são riquezas muito grandes, né? E ontem, na fala da Macota, ela falou algo nesse sentido também, né, dessa riqueza que as comunidades têm, né? Às vezes eu me coloco, porque eu acho que eu já aprendi tanto com eles, que eu me sinto parte dessa história, e é uma Uhum. riqueza tão grande que ela é guardada não pelo seu valor econômico, mas por aquilo que ela representa, né? Representa para eles. E é uma Uhum. representação que é para eles, mas que na verdade representa a história de uma região, né, de um povo, porque se todas as comunidades reconhecem Alto dos Bois, essa nomenclatura, esse topônimo com essa importância toda, é porque faz parte da história deles também, né? Então, Uhum. esse assim é um pouquinho do resumo, porque são tantas coisas que eu aprendi com eles que, ai, gente, ficaria uma semana inteira contando tantas histórias assim, uma riqueza muito grande. Ó, eu tô aqui com os recadinhos para você. A Jussara, na hora que você estava falando da casa, e eu também adorei, porque eu já fui lá, e aí você foi falando, parece que eu entrei na casa. E ela falou: olha, com essa descrição perfeita, a gente consegue se sentir dentro da casa da dona Lia. E Oh, esse é um papel da geografia cultural, né, Lud? Eu queria que você falasse um é, pouquinho dessa abordagem cultural da geografia. Outra coisa, tem várias pessoas te dando parabéns, falando que está sendo um aprendizado. Tem aluno seu, ó, Duque, dando boa tarde, professora. É, tem gente aqui, a Anice, falando que é incrível ver a sua paixão pelo Alto dos Bois. Parabéns pela live. Sentimos honrados. A Mariana Costa, Mariana Neves, né? Falando sobre vivência inesquecível. Um abraço forte para Dona Li, seu preto. O seu companheiro aí de vida, falando que foi inesquecível conhecer, porque acaba que a gente mistura nossas famílias, né, na pesquisa. é, E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do campo que você fez de vivência, que você ficou lá mais dias, né, e como que foi isso como que isso é importante para a geografia, o pesquisador fazer o campo, né, como que isso é diferente do que as pesquisas nos livros. E a Paloma tá falando aqui, ó, nos alegramos de ver você falar sobre Alto dos Bois com todo esse carinho. Você é maravilhosa. E a a gente está com a Paloma, um presença. abraço Ah, muito especial para ela e para a Nicinha, que é a mãe dela. Elas são as aham. herdeiras de lá. A Paloma é neta de Dona Ah, Lia.
Que lindo! Então, ó, o Maurício Costa, professor de História lá de Chapada do Norte, presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, está prestigiando. A Vanusa de Berilo, nossa grande mestra quitandeira, que tem a padaria artesanal lá. Pesquisadora Adília, que é do Vale de Jequitinhonha, está aqui no IGC da UFMG fazendo seu mestrado. E aqui, a Lussandra me corrigiu, eu falei grupo de pesquisa Terra e Sociedade, e agora é grupo de pesquisa Terra, Água e Sociedade. Ô, Ah, Lude, então olha só, eu queria que você pegasse esse link da importância de fazer o campo para trazer a vivência que você fez na sua pesquisa, né, disso tudo que você está trazendo para a gente. E dentro dessas histórias que você está contando, como que você percebeu que você poderia fazer a diferença na sua pesquisa, na sua tese? Como que você percebeu que a sua tese poderia gerar produtos? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. bom, eu acho que essa percepção, para mim, ela veio já até no final da pesquisa, porque quando eu comecei a pesquisa que eu retornei, né, essa paixão toda que vocês falaram, ela me tomou. Né? Então, eu vivia por conta de ler as cartas. Isso é uma coisa que eu não falei, eles me disponibilizaram as cartas das famílias, então as histórias de quem foi, de quem veio. Eu me dediquei a ler mais de 300 cartas, organizar o material que eles tinham. Nicinha me disponibilizou esse material. Então, assim, isso tudo me levou numa imersão muito grande da história daquela família. Né? Então, assim, essa sensibilidade toda de entender, e eu me sentia parte daquele processo. Né? Então, eu mergulhei e fui me dedicando e trabalhando muito para poder dar conta daquele recado, daquela missão que eles tinham passado para mim. Você Né? E teve que aí, fazer no um final, curso, né, para conseguir ler as letras. Como é que chama o curso? foi o curso de paleografia. Porque as cartas eram escritas com caneta de pena, né? Então, assim, a letra era totalmente diferente, as palavras elas mudaram. Então, eu tive que aprender a fazer. Assim, uma das coisas que a gente aprende no curso é que cada palavra é uma forca, né? Então, para um texto ali com mais de 50 palavras, eram 50 forcas que eu tinha que ir adivinhando, identificando os padrões de escrita. Né? Mas a minha vontade de ler, de entender, era muito maior do que qualquer dificuldade, né? Então eu me dedicava e fui mergulhando e fazendo árvore genealógica, e perguntando, batendo de porta em porta. E o povo já não aguentava, mas lá vem Ludmila, e eu voltava, e eu não entendia, e eu voltava, e eu ligava, e chegou um ponto de mandar mensagem, fazer pelo WhatsApp, entrevista pelo WhatsApp, porque eram muitas coisas que se revelavam. E aí, já no finalzinho assim, da tese, eu resolvi fazer um campo para levar uma exposição para eles do que eu tinha feito naquele período todo. Então, eu produzi 3 painéis, contando, né, desse período do passado, do quartel, um painel falando da fazenda e um terceiro painel falando da comunidade. Aí cheguei todo humilde, com os meus painéis, vou levar para a comunidade, vou fazer uma reunião com a comunidade. Aí a Nicinha, que na época estava na prefeitura, uma outra Nicinha, um abraço para ela também, ela me convidou para a gente fazer participar de um evento que ia ter na cidade, de sabores, e aí eles queriam levar um pouco da história do Alto dos Bois. A gente montou, então, um stand com os materiais, a comunidade foi, levou os seus sabores. Só que nesse meio tempo, surgiu um outro convite, de fazer palestra nas escolas. E isso eu nunca tinha feito. Falei, nossa, gente, como é que vai ser? Não, porque os alunos querem ouvir a sua história, não sei o quê. E aí a gente foi em 2 escolas e eu levei o professor José Soares, que me ajudou muito nisso, e a gente foi organizando. Então eu fiz mini palestras, assim, uma atrás da outra, para poder falar com os meninos. E assim, essa minha presença ali com eles,
falando algo que os professores já tinham falado em outro momento, que a família já tinha comentado em algum outro momento, fez com que eles olhassem de uma forma diferente, né? Porque tem muito isso, assim, às vezes a gente precisa que um outro de longe fale de algo que é nosso, para a gente ver a importância que isso tem. Né? Às vezes a gente perde um pouco isso. São tantas coisas no cotidiano que a gente esquece. E assim, eles começaram a dar um valor tão grande. Então, assim, acho que o grande feito de tudo isso, o grande, se eu posso dizer que é um produto, o grande produto disso tudo, foi essa articulação. Que aí, quando eu fechei todo esse ciclo de palestras e tudo que eu fiquei lá com eles realizando, quando eu fecho tudo isso, que eu volto para Belo Horizonte, eu recebo uma mensagem na semana seguinte do professor José Soares falando que os meninos pediram para fazer um trabalho de campo lá. E os meninos foram, fizeram um trabalho, fizeram uma discussão de como ajudar o Alto dos Bois, o que eles poderiam fazer para ajudar aquela família. Então, assim, o grande legado, o grande presente dessa troca, eu acho que foi esse, assim, desse olhar que as pessoas começaram a direcionar para Alto dos Bois, né? Não como um casarão que estava caindo aos pedaços, ou um casarão que ia ser mais um que ia cair, né? Porque uma coisa que Nicinha falou comigo, Nicinha agora filha de Dona Lia, Nicinha falou comigo quando a gente estava fazendo biscoito, né, Nicinha? Que ela estava ensinando a receita para a gente lá na beira do fogão, ela falou assim, o que faz essa casa ficar de pé é o calor do fogão. Né? Eu até me emociono com isso, porque as outras casas que as pessoas saíram, elas desabaram. Né? O que faz um casarão de mais de 100 anos ficar de pé é a família que está ali dentro. Né? É esse fogão a lenha que faz biscoito para quem está trabalhando lá em São Paulo, para os filhos que estão em Belo Horizonte, para as festas que acontecem na comunidade. É isso que faz ficar de pé. Né? Então, não adianta a gente querer construir uma estrutura para, né, tirar essa família de lá, porque o que faz ele ficar de pé é esse amor, né? É esse carinho. E é isso que eu aprendi com eles, assim. E quando a gente fala de patrimônio, né, às vezes a gente fala de uma forma muito rígida. E patrimônio é algo que ele só se mantém, por mais material que ele seja, a partir da sua materialidade, a partir dos seus valores, a partir daquilo que ele representa na vivência das pessoas. Né? Então, isso foi algo assim muito marcante. Eu acho que o grande, se eu posso falar em algum legado, mas o grande legado, né, o grande desfecho aí, que não é desfecho, porque as nossas articulações continuam. Hoje tem vários pesquisadores que estão envolvidos, pessoas que querem atuar lá, que querem ajudar em Alto dos Bois. Se Deus quiser, os projetos vão sair. E assim, a grande importância da minha pesquisa foi essa, assim, de trazer as pessoas. Gente, olha esse patrimônio, olha que riqueza vocês têm, que é para nós. Então vamos todos juntos trabalharmos para que a gente consiga fazer, né, todo esse significado se manter, para que os seus filhos, os seus netos, né, possam viver esse lugar, que ele não fique apenas nas fotos, que ele não fique apenas nos registros. Né? Então esse foi assim, e eu venho acompanhando e sempre dando força, que é o que eu mais quero. Eu quero levar os meus filhos lá, assim como eu quero levar os meus filhos nas aldeias, nos quilombos, Alto dos Bois, do Casarão é onde eu quero levar os meus filhos. E desejo muito que eles também levem, que estejam lá, né, os filhos dos filhos, vivendo essa história que é linda. Né? A gente perde a noção do tempo. Né? 1729 para hoje, olha quantas histórias passaram, quantos tempos, quantos territórios ali se formaram, se territorializaram, se desterritorializaram, eu vi o pessoal comentando aí dos territórios. Então, assim, é algo que é muito forte, né? Então, é só indo, assim, essa intensidade que eu coloco, é só indo, deixa essa pandemia passar, que vocês vão poder ver, assim, sentir tudo isso que é uma comunidade quilombola e que é o Alto dos Bois. Olha, essa fala emocionante sua aqui, ó. Parabéns, Ludmila. Que orgulho que eu cresci no córrego do Engenho Alto dos Bois. Que felicidade ver você falar desse belo patrimônio. Cama e Café do Soares. Não sei se é o mesmo professor
que está Ele com você mesmo. lá. E a, é? E É. a artista Sofia Martino, que está aqui como sol.art underline no Instagram, ela fez uma pintura durante a nossa fala. Eu vou querer ver essa pintura, viu, Sol? E quem sabe a gente postar Nossa! uma foto dela durante a semana. Ela falou, Nossa, por acabando a favor. live eu mostro. É, a Lussandra está falando aqui que a mobilização comunitária da LUDE foi tudo, foi muito importante, né? E a Nicinha tá falando, volta pra gente fazer mais biscoito, viu? Ai, meu Deus. Eu enchi água na boca, porque eu não sei se todo mundo sabe. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre as quitandas quilombolas do Vale do Jequitinhonha. E eu tenho um orgulho muito grande de ter escolhido esse tema dentro da geografia e que trouxe todo um olhar diferenciado assim para a questão das mulheres. Como que esse fazer, e eu acredito nisso, viu, Nicinha? Do calor do fogão, do forno, o calor das mulheres do vale, porque vocês conseguiram fazer uma administração do tempo com essas quitandas, com essas comidas, com essas formas de viver, para dar conta do recado, né? De um lugar que não tem investimento de políticas públicas. Até hoje tem BR que não é asfaltada para interligar os municípios, principalmente Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas. A questão do eucalipto é uma coisa muito séria que tem que ser tratada com relação ao racismo ambiental que a região sofre, porque justo ali onde tem a maior concentração de comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha é que as terras sempre foram cedidas para as grandes empresas desmatarem, para fazer o plantio de monocultura de eucalipto, que esse é o grande problema do eucalipto, é a monocultura, numa região que já é considerada semiárido. Então, é tanta coisa que a gente interliga com essa força, porque essa força de vocês vem desde os quilombos, vem desde a formação desses quilombos até os dias de hoje. Vocês estão aí encarando esses desafios até hoje, né? Não existe essa história mais do quilombo histórico apenas. É uma luta pelo território e que as nossas pesquisas consigam apoiar nisso, né, na permanência das pessoas, porque é muito fácil a gente se apaixonar, né? Muitas vezes a gente se pega, inclusive, falando, será que eu não estou sendo muito romântica? Será que eu não estou romantizando uma vida rural? Será que eu não estou romantizando uma vida quilombola? E às vezes estamos, né? Muitas vezes a gente se pega, porque é só viver nesse campo e conversando com as pessoas, lendo essas cartas, é que a gente entende que não é nada fácil, nada lindo, maravilhoso assim, não. Para manter essa cultura de pé, tem que ter muita fibra e muito amor, né? E aí, para a gente trazer aqui, daqui a pouco a gente vai ter que finalizar. Eu queria que você colocasse para a gente, porque você falou da importância dessa relação dos indígenas com os negros, né? Na conformação daquela cultura ali. Inclusive, a gente tem muito presente o cultivo da mandioca, que é a base, inclusive, das quitandas de lá. Que mais você descobriu, assim, sobre essa relação dos indígenas com os negros na formação dessas regiões de quilombo? Bom, essa relação é algo o que é muito interessante, o que eu acho assim mais interessante é que no início há uma certa negação assim. É difícil para eles às vezes reconhecer essa presença do indígena, né? Então assim, às vezes em algumas casas que a gente vai, a gente vê assim os traços muito próximos, né, de indígenas ali daquela região, que são os macunis e os malalis que viveram naquela região. Então a gente percebe muito isso. Mas os indígenas daquela região, é algo que tem que ser destacado, até 1909, assim, 1910, eles ainda eram muito perseguidos, principalmente no Vale do Mucuri. Né? Então, ser indígena era algo que trazia medo, assim como ser negro. Né? Então, quando você junta esse medo todo
quando eu cheguei no Vale, uma das coisas que eu ouvi foi isso. As pessoas às vezes não falavam das histórias, né, que eles tinham vivido do período da escravidão por medo de serem escravizadas novamente. Né? Então é uma memória que ela é muito sofrida, ela é muito doída. Né? Você ser lembrado por um sofrimento, né, e que era o que era passado nas escolas, né, o negro como o escravizado, não como o negro aquele que resistiu, né, o indígena que resistiu, não, isso não é passado. Né? Então você lembrar disso é algo muito dolorido. E você identificar isso na sua cultura, né, é difícil esse processo. Né? E aí, quando a gente vai vendo a cozinha funcionando, o forro de barro, né? Eu estou até com o meu copinho de barro, né? Todos esses artefatos, a gente vê a ligação forte que tem ali Minha com os moringa indígenas. tá ali, ó. Pois é, a minha também está aqui. A gente fica assim, a gente quer trazer o vale para dentro de casa, né, Lupri? Com certeza. E aí tudo isso está muito imbricado ali, né? Nos utensílios, na forma como lida com os alimentos, né? Na forma de o cubu, por exemplo, né? Que é aquele bolo delicioso, só de falar minha boca já encheu d'água aqui, que ele está envolvido na palha. Então, assim, tudo isso é uma conexão muito grande. E essas tradições todas, né, que a gente vê que vem ali de uma cultura negra e que depois ela se aproxima muito de uma cultura indígena, eu acredito que ela só se manteve justamente por essa junção. Né? Eram dois povos marginalizados que viveram num território ali, tentando se manter num território, né, que era dos indígenas e que os negros passam a se identificar com esse território, passa a ser o território deles a partir do momento que eles chegam ali. Então, foi essa junção de resistências que fez com que tudo isso chegasse até nós. Né? E hoje a gente tem aqui na cidade, no nosso cotidiano, né, termos indígenas, termos afro, e a gente não valoriza isso, a gente não entende isso. E a gente não dá o devido respeito a isso. Né? Porque se existe, é porque alguém lutou para que existisse até hoje. Né? Então, quando a gente vê todas essas situações de desrespeito, de preconceito, isso dói muito, porque é algo que é nosso, que está na gente, e que por não querer exercer a empatia, a gente não entende, porque tá aí, a informação está, mas muita gente não consegue internalizar. Né? Então, essa ligação entre indígenas e negros, né, nas aldeias e no quilombos, já diziam alguns pesquisadores, ela é muito forte. Em algumas regiões, como no Vale, ela é muito forte por conta dessa presença dos indígenas nas áreas que ainda não estavam povoadas ali. Né? O Vale, essa parte do Mucuri, foi uma das últimas regiões de Minas a ser povoada. Então, os indígenas ainda resistiam muito ali. Sim. Lude, então, olha, a gente tem acho que 2 minutos, 3 minutos no máximo. Pessoal, eu vou aproveitar para fazer o convite à live de amanhã. É com a Adriane Coelho, que é uma ativista cultural da saúde, do artesanato do Vale do Jequitinhonha. Ela tem uma ligação com a ARCA, Associação dos Artesãos de Chapada do Norte, Santa Cruz de Chapada do Norte. Inclusive, esse artesanato aqui, ó, é de amanhã, a gente vai falar amanhã do artesanato, e as postagens de amanhã vão ser muito ligadas às mulheres quilombolas, com o artesanato, a culinária e todas as relações entre mulheres que tem lá. Fica de olho na nossa página e no link da bio tem lá a conta para quem quiser fazer uma contribuição com o nosso projeto, Redemoinho de Histórias, e os links de contribuição com a vaquinha por causa da pandemia, para atender todas essas comunidades de Minas, que são mais de 800 comunidades quilombolas reconhecidas no estado de Minas Gerais, uma vaquinha da Coquivale, que é a Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale do Jequitinhonha, da Federação Nigolo, que é a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, e das associações dos artesãos, que tem muitos quilombolas envolvidos no Alto Jequitinhonha. E aí, Lúdia, eu queria que você fizesse uma fala, assim, fechando, para os seus futuros alunos universitários, os seus atuais alunos do IFMG e todos os pesquisadores aqui presentes, os quilombolas, como você acha que isso pode ser seguido, essa pesquisa propositiva? Fazer uma fala final para a gente despedir. E se cair, gente, tá salvo no Story por 24 horas, tá bom?
Bom, eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui, né? Falar que assim que passar tudo isso, o Alto dos Bois está lá para que todos conheçam. Então, a gente tem a Cachoeira do Moinho, da Nicinha, que está com uma estrutura incrível para receber visitantes. Cada dia que passa, o esposo dela cria um espaço novo e está muito bacana. A gente tem também o Cama e Café do professor José Soares, que ele é um professor de história, a esposa dele é professora de português, então história e poesia não vai faltar para poder ficar lá. Então, deixe isso passar, que a gente vai poder conhecer esse lugar, né? E a mensagem que eu deixo para os meus alunos, para os meus colegas, para todas as pessoas que eu tive a oportunidade aí de algum momento estar com elas, né, é que a gente exerce essa empatia, né? A empatia ela é tudo, assim, a gente só consegue realmente entender, né, exercer a nossa profissão, entender o outro, exercer a diplomacia, tudo isso a partir do momento que a gente reconhece a diferença. Né? Então, acho que o grande aprendizado que eu tenho e que eu tento passar para os meus alunos, para os meus amigos, é essa, assim, da gente se olhar, se enxergar no outro. Né? É só assim que a gente efetivamente consegue crescer. Né? Não adianta você ter títulos, chegar, né, mestrados, doutorados, mas você não ter isso. Né? Essa experiência que eu tive com as comunidades, isso ficou para mim, para a minha vida, né? E que a gente possa transformar, né, todo esse conhecimento acadêmico e das comunidades, que a gente possa juntar, que a gente possa caminhar juntos. Porque só quando a gente começar efetivamente a caminhar junto, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Muito obrigada, Lud. Gente, a pesquisa da Ludmila e a minha pesquisa sobre o Vale do Jequitinhonha estão disponíveis no repositório online da UFMG, lá no banco de dissertações e teses. Então, está disponível na íntegra para quem quiser acessar, tá? Digita lá Alto dos Bois, Ludmila Rodrigues, Quitandas Quilombolas, Luciana do Carmo, que a gente tá lá, ou entra em contato com a gente que a gente dá um jeitinho e manda, tá bom? Isso. Por último, o agradecimento da Nicinha, falando que foi muito gratificante. Ela adorou a live e sentiu feliz pela contribuição de vocês para a preservação da lembrança sobre Alto dos Bois. Prazer foi nosso, Nicinha. Essa é a Semana da Visibilidade Quilombola e de todos vocês que estão aí, muito obrigado para todos vocês, né? Muito obrigado mesmo por estarem conosco durante todo esse tempo. Um beijo, tá? Por 24 horas no Story. Leva para alguém, envia para um amigo, para um pesquisador. E a gente está aí mesmo para contribuir com as nossas pesquisas.